Você está se empenhando em mudar o mundo? E qual legado, qual marca você quer deixar no universo? Tenha consciência da grandiosa e nobre responsabilidade que você tem com o todo, com a humanidade. Definir qual é o nosso papel e como podemos nos tornar alguém melhor são guias para alcançar propósitos inabaláveis. Lembre-se que você só muda o mundo começando por você. Seja fiel ao que nasceu para ser e desempenhe seu papel com excelência. Sua capacidade é infinita e você pode ser tudo o que nasceu para ser. Bom dia! Estamos iniciando mais um programa Introspectismo. Programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos. Nós estamos continuando o tema de ontem. Para quem não acompanhou, volte um vídeo atrás aqui no nosso canal e assista para entender a continuidade do nosso pensamento. Nós estamos falando sobre o amor interrompido. O quão importante é identificar se na minha vida eu vivencio este amor interrompido. E o que este trauma, esse bloqueio ocasiona para a minha vida de dificuldades, de falta de ação, de escassez, todas as coisas negativas que eu estou hoje vivenciando, pode ser em função do amor interrompido lá atrás, quando eu ainda era um bebê na barriga da minha mãe. Então, se você sente que está com o amor interrompido na sua vida, fica com a gente no programa de hoje, que você vai entender esses processos e poder começar a agir para se libertar deste trauma e bloqueio que aconteceu no início da sua vida. Bom dia, Dr. Celso. Jamayusha, bom dia, telespectadores. Obrigado por estar conosco no programa Introspectismo. Quando nós falamos assim que o trauma da pessoa pode ser a fecundação, nós falamos no programa de ontem, ou a gestação ou primeira infância, nós estamos sendo assim bem raso. Por quê? Todos nós seres humanos, possuímos uma corrente do DNA. 95% do nosso DNA é código de linguagem. 5% é comunicação verbal, 90% é código de linguagem do DNA, onde se desenrola as histórias da nossa existência e da nossa ancestralidade. E se por alguma razão, no exemplo que eu dei no programa passado, o pai fica na festa ou no boteco até meia-noite, chega em casa bêbado e quer o ato sexual e ali acontece a fecundação sem o querer da mãe, então o amor fica interrompido. Mas para que isso aconteça, já tem que estar vindo lá de trás da ancestralidade o padrão de repetição do alcoolismo, da dor e do sofrimento na transmissão da vida, que é o ato sexual. E isso acontece muito nas famílias de pessoas abusadas. Eu vou contar um caso clínico aqui. Como todos sabem, o IPTH, além de ser um centro de apoio à saúde mental, um centro terapêutico, ele é um instituto de pesquisas. Nós formulamos pesquisas para entender como as doenças se manifestam, como se manifestam os destinos funestos e os destinos de sofrimento. E nós temos um grande quadro de pacientes esquizofrênicos. Nós não consideramos ninguém esquizofrênico. Nós temos uma visão assim: a esquizofrenia é apenas um rótulo dado pelo psiquiatra devido ao comportamento exteriorizado pela pessoa. Mas como nós não somos sintomáticos, nós não olhamos para os sintomas, a nossa pergunta sempre é: o que é que causa aquele comportamento dissociativo de personalidade? Alteração, delírios, etc. e tal. E as pesquisas que temos feito têm nos levado à compreensão
que eu acredito que mais algum tempo nós tenhamos a chave para abrir esses códigos que causam a esquizofrenia. Duas linhagens de acontecimentos nas famílias são inerentes a quase todas as pessoas que são vítimas desse distúrbio mental. Primeiro é a morte encoberta. Todas as pessoas que conhecemos até hoje com esquizofrenia têm mortes onde o corpo é encoberto. Isso é patente. Isso já vem também de Bert Hellinger, nas pesquisas feitas pelo alemão Bert Hellinger, traz esta compreensão. E nós do Instituto do IPTH, nós somos o maior centro psicoterapêutico da América Latina. Então, nós temos uma entrada muito grande na Europa. Nós atendemos no sistema EAD 12 países da Europa. Então, essas pesquisas que nós fazemos aqui nos levou a compreender que todas as pessoas que desenvolveram o distúrbio que se convencionou chamar de esquizofrenia têm abusos graves na família. Abusos graves, inclusive, com abusos seguidos de morte. E o que é mais dolorido isso, dentro da mesma família. E isso tem nos levado a uma compreensão e uma ajuda extraordinária para pessoas que sofrem com esse distúrbio. Quando nós conseguimos entrar no cromossomo do DNA que foi alterado do código de linguagem, esse DNA ele entra em radiocomunicação verbalizada quando a nossa mente está em 150 MHz, tanto do paciente quanto do terapeuta, e ali nós abrimos o código do cromossomo e narramos o que houve ali no século X, no século XV, no século XIII, na 11ª geração, na 5ª geração, não sei. Então, quando nós abrimos esse código, o cromossomo que está alterado pelo evento ocorrido, ele emana a memória do sofrimento e os descendentes vão recebendo aquilo e eles se comportam novamente como se comportaram aqueles que fabricaram a primeira divisão do cromossomo, que é, no caso, eu usei o exemplo do pai agressivo e alcoólatra. Então, o pai recebe aquela ressonância e se comporta igual se comportou o ancestral do século XIII. E ali ele produz novamente uma divisão dos dois eus e proporciona a perpetuação do adoecimento. Porque no DNA nós temos códigos de genes que transmitem as informações do corpo, a cor dos olhos, a cor da pele, a estatura, todas essas informações são genéticas. Olha aqui para mim, somente as informações corpóreas são transmitidas pela genética, só. 95% das informações são códigos de linguagem, são memórias que são transmitidas e sem a pessoa perceber, ela incorpora aquela memória, se comporta da forma semelhante àquele que começou o problema e vai perpetuando o adoecimento, geração após geração, pobreza, esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico e assim por diante, em todas as linhas da vida, né, Mayusha? Sim. Quando eu olho esse padrão de repetição na minha família e eu percebo que a minha mãe é de uma forma que eu não gosto, só dizer para mim, eu não vou ser como a minha mãe já resolve? Tá afirmando. É muito incrível isso, Mayusha. Nós atendemos muitas pessoas de PTH e as meninas dizem, doutor, meu pai é alcoólatra, meu pai é agressivo, ai meu Deus, e batem na mesa e dizem, eu isolo na parede, jamais me casarei com um homem igual ao meu pai. Gente, é incrível. Daqui a pouco ela aparece de novo casada com um alcoólatra, agressivo igual ao pai. Por quê? Absolutamente tudo que a nossa mente foca, materializa. E ainda mais quando a pessoa fala, eu não quero. O nosso cérebro, que é o executor de comandos, ele não obedece o comando não. Isso vocês podem ver nas crianças. Tem crianças de 4, 5 anos que não sabem o que é não.
A mãe fala 1000 vezes, não suba aí. Ele não entende o não. Isso com 3, 4 anos. Imagine na vida adulta. Então o cérebro não processa a palavra não. Aí quando a pessoa fala, eu não quero ser como a minha mãe. Então o cérebro processa, eu quero ser como a minha mãe. E qual seria a forma então da gente libertar? Eu identifico um comportamento, um padrão na minha família, onde eu não quero ser igual e eu já sei então que a palavra não é processada. E o que eu posso buscar para ser diferente do meu seio familiar? Vejam bem, nós falamos nos programas passados que absolutamente tudo que existe na família, desde um comportamento ou uma doença, tem uma base, tem raízes, que nós chamamos de pano de fundo. Então, o comportamento que a Mayusha citou aqui, eu não gosto, não quero ser igual à minha mãe. Então, o que é que sustenta o comportamento inadequado da mãe? Histórias vivenciadas pela ancestralidade. Século XV, século XVII, 11ª geração, não sei. Então, mas eu preciso então tratar a filha ou a mãe? Não. Nós entramos na corrente do DNA, nós damos um comando para o cérebro para que busque no cromossomo que foi alterado do DNA, aonde formou a memória do comportamento inadequado. Então, nós não usamos a palavra ressignificar, nós não usamos mais essa palavra. Nós despolarizamos o cromossomo que traz a informação de forma de obrigatoriedade de repetir. Quando nós mudamos, na verdade nós não mudamos, nós despolarizamos o DNA, o código da obrigatoriedade de repetir. Então nós estamos curando aquela geração lá do século XVII, curando a bisavó, a avó, tataravó, a mãe, a filha, a neta, que nem nasceu ainda. Sim. Essa é a grande sacada do nosso instituto. Por isso que nós temos uma grande gama de pacientes de 12 países fora do Brasil. Nós, com a graça de Deus, conseguimos compreender a codificação do DNA, acessarmos o cromossomo alterado, as hélices disfuncionais e fazer com que a designação divina daquele ancestral que iniciou o processo de adoecimento seja reimplantado no cromossomo. Então, a história da designação vai começar a enviar ressonâncias de uma designação divina para os descendentes ter uma vida saudável e uma vida, a palavra não é saudável. A designação divina para todos nós é termos um destino leve e harmonioso. Você que está passando por lutas, dificuldades, doenças, fracassos, tenta e não consegue, só tem um caminho para você: entrar para dentro de você nesse processo terapêutico. O método ASMI, abordagem sistêmica das memórias inconscientes, recebeu reconhecimento no estado do Paraná por 3 vezes. Nós fomos homenageados na Assembleia Legislativa do Paraná como personalidades empreendedoras através do desenvolvimento desse método. Recebemos o reconhecimento internacional pela American Lady, eu não sei falar em inglês. E isso nos ampara a dizer para você: o seu caso tem solução. Não somos nós que solucionamos, nós não curamos ninguém. Nós apenas somos os facilitadores para você encontrar o cromossomo alterado, as hélices disfuncionais voltarem a funcionar, e aí você pode curar a sua vida, o seu destino e ser feliz. Vamos ter que ir embora, né, Mayusha? Sim. Liberte-se então, você pode, é só você querer. Para quem está nos assistindo na TV, visite nossos conteúdos no YouTube, comente lá nos nossos vídeos e compartilhe esse conhecimento com o maior número de pessoas que você puder. Você estará sendo um companheiro nosso na divulgação para a elevação das pessoas no mundo. Muito obrigada e até o próximo programa. Um grande abraço e até o próximo.
Chegamos ao fim de mais um programa. Convido você a conhecer o IPTH, o maior centro psicoterapêutico da América Latina. Entre em contato conosco para mais informações e seja cada vez mais o protagonista da sua vida.